Olho no Olho, um bate-papo descontraído. Então, gente, estamos de volta com Sob Outro Olhar. E aí, eu sou Norma Soeli, vou repetir. Djalma Santos é o nosso técnico e Leide Souza, a nossa diretora, não está aqui hoje, mas ela está ligada na gente. E a gente vai ter uma conversa olho no olho com Marina Simão e com José Reis, neto Zé Reis, não é isso? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia para os ouvintes. Bom dia. Bom dia, Zé Reis. Então, a gente ouviu um convite, falando em direitos das mulheres, a gente ouviu o convite do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, convidando para a conferência. Gente, é muito importante. Se nós mulheres queremos garantir os nossos direitos, a gente participar das instâncias que vão levar à garantia desses direitos. E você viu como ela falou que o tema nacional é exatamente a garantia e avanços de nossos direitos, porque estão tentando tirar muito direito já conquistado de muitos anos e a gente precisa estar lutando e participando dessas conferências. Então, vejam bem, você se inscreve para a conferência municipal e daí vão tirar os nomes que vão participar da conferência estadual e esses nomes, outros nomes, também irão para a conferência nacional. Então, veja a importância de você estar participando de cada conferência dessa, tá? Vocês podem se informar através da internet para ter mais detalhes. Então, Marina Simão é mestra em gestão de pessoas, pós-graduada em administração econômico-financeira. Ela tem gestão empresarial, psicologia organizacional e docência no ensino superior. Então, Marina Simão desenvolveu o tema salário emocional, né, Marina? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho, Marina, como é que você entrou no mundo da felicidade no trabalho? Quando que veio essa ideia, essa vontade de você começar esse trabalho? Olá, bom dia a todos. Satisfação, Marina Simão. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a você, Norma Sueli, pelo convite de estarmos aqui para falarmos sobre felicidade no trabalho, exatamente no mês de março, no dia 1º de março, que o mês de março é o mês da felicidade. Ai, que maravilha! Comemoramos internacionalmente o Dia da Felicidade Oficial no dia 20 de março. É uma data recente estabelecida pela ONU, é apenas de 2013 para cá. E ter ingressado nessa temática de felicidade foi um presente divino. Como que a gente pode dizer que foi um presente divino? A minha vida, ela sempre foi pautada com vendas. Aos 22 anos, eu já trabalhava com vendas, a venda porta a porta. Trabalhei com cosméticos durante 10 anos e tive a oportunidade de ser gestora, de gerir equipes. E sobre a minha equipe, de forma direta, eu tinha 12 colaboradoras e tinha 5.000 revendedoras. E eu comecei a observar nas pessoas o que as fazia vender, o que as estimulava, né? Então, algumas pessoas idealizam a felicidade como algo motivacional, só que, na verdade, ela é ciência. Ela é ciência que passa pela psicologia positiva, que passa pela neurociência, sabe? É muito mais do que filosofia. E nós conseguimos detectar nas pessoas como que elas respondem a determinados estímulos para que elas produzam mais. Por exemplo, quando você trabalha com vendas,
por mais ferramentas que você disponibilize, por mais motivação, benefícios financeiros que você entregue a uma equipe, pode ser que ela não responda a esses estímulos. Porque, na verdade, ela tem algo interno que a impulsiona e que a motiva a buscar mais longe. Então, Hipercaos passa exatamente por essa temática que você está querendo que a gente aborde aqui hoje. Isso. Então, agora vamos apresentar José Reis Neto. Zé Reis, ele é ator, dançarino e investiga a dança contemporânea e o teatro. É piauiense, gente, formado pela UNB, Universidade de Brasília. E aí, Zé Reis, fale como é que você começou essa paixão pela arte. Bom dia Norma, bom dia galera que está aí ouvindo. Bom, é muito difícil dizer quando exatamente começou, assim, né? Porque eu acho que, assim, quem trabalha com arte, quem vive com arte, não é uma coisa muito lógica, assim, a partir desse momento vou começar. Eu acho que a decisão profissional, sim, ela existe um momento exato de quando... Fique bem mais próximo um pouquinho do microfone. Tá. Pronto? Tá. Ótimo. Isso. Eu acho que, assim, não tem um momento exato quando começa e fica até difícil eu tentar dizer quando começou exatamente, porque eu sinto que a arte, ela vai te envolvendo de uma maneira que quando você vê, você já está dentro dela. E aí cabe a você decidir se você quer levá-la profissionalmente ou se você quer levá-la como um modo de vida que não seja profissionalmente. No meu caso, foi uma escolha mesmo profissional, depois de, sei lá, muitos anos envolvido, assistindo obras, lendo. Desde criança eu já era muito próximo do teatro, não tinha ninguém na família que me levasse, né, a essa decisão profissional, mas eu insistia nisso. Eu acho que a arte tem a ver muito com a insistência de você, né, no trabalho, na criação, porque não existe começo, meio, fim, assim, né? A criação, ela é um processo que você não consegue, às vezes, capturar, definir, assim, num tempo. Então, a paixão pela arte começa na infância, mas aí depois ela vai amadurecendo na adolescência, até que eu decido realmente assumir essa escolha para a minha vida. E aí, quando você decide assumir isso, você toma a responsabilidade sobre ela. Porque ela deixa de ser só um hobby para ser a sua profissão e a sua maneira de acordar e dormir todos os dias. Assim, você não pode se separar do seu trabalho, daquilo que você faz enquanto artista. E traz muita felicidade, já que a gente está falando em felicidade no trabalho. Traz muita felicidade, mas ao mesmo tempo terminam que não querem que você siga aquela profissão. É muito instável. Você ouviu Sim, isso, com né? certeza. É que, na verdade, isso tem tudo a ver com felicidade, né, Zé Reis? Que, na verdade, a gente está falando de seguir o seu sonho, de seguir a sua caminhada. E que as pessoas dizem assim, você é louco por determinadas escolhas. Mas até um livro sagrado nos diz assim, Deus coloca as coisas loucas desse mundo para confundir com as sãs. Então, os nossos pais, eles ainda trazem muito arraigado consigo aquela questão tradicional. Não, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado. E acho que você enfrentou isso quando decidiu escolher. Sim, é uma coisa social, né? Essa pressão por uma profissão que já tem um caminho mais desenhado, mais definido. E existe um certo medo de que você assuma riscos de vida. E felicidade, para mim, tem exatamente a ver com assumir riscos, né? Com não saber o que pode acontecer, com ser consciente do seu processo, da sua escolha. Felicidade implica responsabilidade naquilo que você faz, não é um pacote pronto. É um processo que vai e vem, entendeu? Então, assim, eu acho que a felicidade começa na gente. Perfeito. E aí a filosofia nos fala que felicidade é um estilo de vida, certo? Contudo, ao ser um estilo de vida, você decide e você é feliz porque o teu estado de espírito te permite ser feliz. Mas é o que tu acabou de falar. Quando tu enfrenta riscos, o que acontece?
você pode sair do estado de alegria, de equilíbrio, tu enfrentar a angústia, tu enfrentar a dor, mas isso não tira de ti o teu estado de felicidade. Totalmente. E o teatro permite exatamente que você viva, assim, esses picos, né? Esses picos de emoção, de você se colocar no lugar do outro, de você trocar de lugar com esse outro, de você se permitir a ser outro, a ser outra emoção, a ser outra respiração, a sentir realmente outros corpos e deixar que esses outros corpos te atravessem. E te coloca nesse lugar de pulsão de vida mesmo, sabe? Que eu acho que felicidade tem tudo a ver com isso, com você estar vivo. Gente, nós vamos continuar essa conversa. Se você quiser enviar mensagem, mande mensagem para o 988159696 ou ligue, faça perguntas. Se você está no seu trabalho e não está feliz, liga para a gente. Se você conhece alguém que está muito infeliz no trabalho, você pode conversar sem dizer o nome da pessoa, mas dizer a situação, que a Marina Simão vai estar falando sobre isso. Se você é artista e quer saber como fazer para se profissionalizar na arte, no teatro, na dança, fale com o Zé Reis, que ele sabe muito, que ele está nesse caminho e bem jovem, 27 aninhos, mas muitos anos de carreira. Eu também sou quase da idade do Zé Reis. Só que não, 10 anos na frente. Tá certo. A gente vai por um rápido intervalo, depois a gente volta com a música e continuamos a conversa. De 10 de fevereiro a 13 de março, as unidades básicas de saúde de todo o Brasil vão estar em campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E o público-alvo é de crianças a partir dos 5 anos e adolescentes até 19 anos. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo levar ao óbito. Vale lembrar que em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. No entanto, nos últimos anos, casos da doença voltaram a ser registrados em pacientes vindos de outros países. E para voltar a ter a circulação do vírus erradicada no Brasil, o Ministério da Saúde tem intensificado as ações de vacinação. Esse é o método mais eficaz de prevenção à doença. Então, fique atento. Se você está na faixa etária ou tem filhos com essa idade, compareça a uma unidade básica de saúde mais próxima e garanta a imunização. E atenção, quem já tomou as 2 doses da vacina não precisa se vacinar novamente. Movimento Vacina Brasil, mais proteção para a sua família. Acesse saude.gov.br/vacina Brasil e saiba mais. E aí, galera? Está com dificuldade de se expressar? Sente um frio na barriga e dá um branco total na hora de apresentar um trabalho? O teatro me libertou naturalmente. Aprendi a canalizar minha criatividade e energia para ler, escrever, atuar, estudar, interpretar e a valorizar outras pessoas. Venha fazer teatro com Norma Sueli no Memorial Esperança Garcia. Mais informações pelo WhatsApp 99905-0770. Você que está ouvindo a Rádio Antares, fique ligado na programação da TV Antares, canal 2.1. Eu sou Ângela Bispo e o que foi notícia durante a semana, você acompanha comigo no Semana Antares. Tudo que é relevante para a sociedade, serviço de utilidade pública, cidadania, educação e saúde. Não esquece, é todo sábado ao 12:30. TV Antares é pública, é nossa. De segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, Repórter Antares. Motos têm capacidade para apenas um passageiro, então nada de ultrapassar esse limite. Além disso, o passageiro e o motorista devem usar capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Nas vias e estradas, evite pontos cegos de automóveis. Ande sempre com faróis acesos e sinalize suas manobras. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Uma campanha. Rádio Antares AM.
Rádio Antares AM 800. Educação, informação e cultura. Estamos de volta às 10 horas e 32 minutos com Sob Outro Olhar. E a gente está conversando com Marina Simão sobre a felicidade no trabalho. E vamos entrar no seguinte tema. Entre outros fatores, Marina, qual o fator que mais interfere na felicidade no trabalho, ou um fator que é importantíssimo para interferir nessa felicidade no trabalho? E também com o artista Zé Reis, que ele vai falar da sua arte, dos seus trabalhos, de uma memória sonora. Não é isso, Zé Reis? Uma memória sonora. Primeiro, Marina, quais os fatores que interferem para que a pessoa não seja feliz no trabalho? Você já falou de alguns, mas tem um que é o tema que a gente vai tratar aqui, que ele interfere muito. Muito bem. A Norma, ela já faz esse trabalho, já esteve em alguns momentos conosco, e eu acho que ela, até na escolha desse tema, eu acho que ela pegou a experiência que ela tem com a gente. Eu vou responder não pautada sobre a minha percepção, mas eu vou te responder essa pergunta pautado em pesquisa que eu fiz, e que é ela que é a base de todo o meu trabalho. O que interfere? A pesquisa a qual eu fiz tinha o seguinte título: o que mais te faz feliz na empresa que você trabalha? E em primeiro lugar apareceu o quê? Um bom ambiente de trabalho, com 60%. Então, o que a gente entende por um bom ambiente de trabalho? Boas relações, confiança, companheirismo, engajamento, a visão sistêmica entre os colegas, a integração, a capacidade de se colocar no lugar do outro, uma boa comunicação. Então, tudo isso está relacionado a um bom ambiente. Alguns leigos podem acreditar que isso se dê apenas pela estrutura física do trabalho. Mas isso não é o que garante um bom ambiente. Quantos palácios moram pessoas depressivas dentro? Então, quantas empresas com excelentes estruturas possuem colaboradores totalmente desmotivados e até mesmo adoecendo pela falta de convivência? Isso. E, assim, a fofoca, ela interfere muito. E eu quero que você diga o que é a fofoca. Olha, essa história da fofoca, ela ainda não apareceu muito bem nas minhas pesquisas, não. Na verdade, ela não apareceu, talvez, com esse título, Isso. Fofoca, né? Porque ele termina se tornando muito pejorativo. Mas por que não ir realmente para cima do pejorativo? Porque o que acontece? Quando você pergunta a alguém o que não a faz feliz, o que a desmotiva dentro de uma organização, a gente chama o disse-me-disse. E o que é o disse-me-disse? Chamam rádio corredor. A rádio peão. Rádio peão. A rádio peão dentro de uma empresa diz que é o comandante da desmotivação. Sabe aquela história? E é isso que eu vou te responder a tua pergunta. Eu sou consultora empresarial há mais de 12 anos. E sempre a minha área de treinamentos e consultoria foi a área de vendas. Eu sou uma vendedora nata. Diz que eu vendo até casa pegando fogo. Não encoste perto de mim não que eu estou vendendo. E o que eu comecei a observar é que muitas vezes você fazia uma reunião, mal você terminava a reunião, o que acontece?
um lá saía fazendo a rádio peão do que tinha acontecido, tirando pelas lentes do próprio olhar dele. E incrível como todas as vezes que eu chego para dar uma consultoria na empresa, que eu pergunto assim para o gestor, olha, me responda qual é a sua maior dificuldade. Aí ele diz assim, alguns chegam a dizer vendas, mas eu digo, aí eu vou sondando. E qual é a tua maior dificuldade com vendas? Aí ele, pessoas. E qual é a tua maior dificuldade com pessoas? Relacionamento. E o que existe dentro desse relacionamento? Não, rapaz, é um que quer fazer por si próprio, é outro que pensa, é outro que quer mais, é outro que diz que vai ganhar não sei o quê. Então, você começa a observar que não existe um bom relacionamento entre as pessoas. E termina recaindo sobre o tema que você botou para chamar, né? Você é jornalista e óbvio que você fez uma manchete que chama a atenção das pessoas. Felicidade no trabalho. O impacto da fofoca dentro da empresa. Se nós formos analisar tudo isso que nós estamos falando de fofoca. Não é verdade? Sim, sim. E assim, você como especialista está entrando no detalhe de como isso interfere até com outros nomes, mas está interferindo em toda a cultura organizacional e também interpessoal. E aí você fala de gestor, depois a gente volta falando disso. Quando existe uma administração que só ouve algumas pessoas e aí passa a administrar com base nesse olhar de poucas pessoas. Zé Reis, me fala aí, do teu trabalho, você é ator, performer e diretor, né? Uhum. Fale aí das tuas vivências nas artes cênicas. Eu peguei uma matéria da Geleia Total, né? Sim. E eu acho maravilhoso. A Alisson, ele escreve muito bem. Sim, então, a Alisson. forma que ele escreveu sobre você foi maravilhosa. E eu quero que você fale aqui para os nossos ouvintes ficarem conhecendo o teu trabalho com o corpo. Certo. O teatro em si, ele já tem como um dos princípios dele o trabalho físico, né? O trabalho do corpo, porque tudo parte do corpo. As emoções, os desejos, a nossa relação no espaço, a nossa relação com outra pessoa, tudo está no corpo. Então não tem como você pensar num teatro dissociado da relação corporal. Em geral, a gente, no cotidiano, tem uma relação com o corpo muito distante. A gente só lembra do corpo ou quando a gente está doente, ou quando a gente precisa... ou quando a gente se sente gordo e quer emagrecer, ou magro e quer pegar mais corpo. Então, a gente sempre trata o corpo como problema. E o teatro, ele trata o corpo numa perspectiva muito mais ampliada do que um problema. O corpo é a gente, é o que a gente é o nosso trabalho. Não tem como. Eu sou meu corpo. Eu não tenho um corpo. Então, o teatro permite que a gente viva esse corpo de uma maneira muito mais amplificada do que no cotidiano. Então, a gente pensa outras formas de caminhar, outras formas de se mover, outras formas de tocar as pessoas, de tocar o mundo. Temos um ouvinte? Tá, continue, desculpa. Não, tranquilo. A gente pensa o corpo também como uma forma de se relacionar com o mundo, com o chão, com o espaço, com receber os estímulos do mundo. Então, o corpo é realmente o centro do trabalho. E eu fui perceber isso ainda mais forte quando eu comecei a estudar dança. Eu fiz um bom tempo de teatro, estava bem fortemente no teatro, de ator mesmo, de interpretação, e aí conheci a dança, conheci o balé clássico primeiro, fiquei um tempo curto, depois conheci a dança contemporânea, que foi onde eu entrei assim de cabeça. Na dança contemporânea, que foi quando eu consegui uma bolsa para fazer uma formação em Buenos Aires. Então, a tua primeira experiência foi o teatro. Foi o teatro. E o teatro, ele é a forma mais perfeita de comunicação, porque engloba todas as artes. Todas, e de arte, exatamente, né? Que entra a dança, artes. Entra a música, entra a literatura, Sim. entra a imagem, a fotografia Entra da tudo. cena. O teatro, ele tudo. permite que todas as artes se juntem, assim, né? E é realmente esse teatro que eu acredito, um teatro em que as regras, elas estão um pouco se explodindo, assim, sabe? Um teatro que permite que chegue exatamente a dança, que chegue a música, que chegue uma pessoa de uma outra área que não seja o teatro, que isso enriquece muito também
Os artistas, quando chega alguém, por exemplo, da filosofia, alguém da psicologia, alguém da antropologia, que vai dar um outro olhar pra gente, artista, né? Porque a arte, mais do que uma profissão, é uma forma de você estar no mundo. É como você se relaciona com os outros e com o mundo, assim. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a tratar o teatro na minha vida de uma forma muito mais amplificada. E isso, inclusive, enriqueceu o meu trabalho artístico, porque eu comecei a ver que ele não era só técnico, que não era só eu aprender as técnicas de ator, as técnicas de dança. Era muito mais entender as relações humanas dentro do teatro. E você desenvolve esse trabalho no seu estudo e você traz uma inovação nesse sentido, é isso? Sim, sim. Do corpo, o corpo movimento e o corpo sentimento e emoção. Total, o corpo como centro do trabalho, assim. Então, quando eu percebi isso, que tinha esse chamado realmente muito forte do corpo, eu comecei a criar trabalhos que tivessem muito mais a ver com o físico do que com o texto especificamente escrito para o teatro. Dê exemplos. Tem vários trabalhos seus. Frango e a fragilidade reprimida no corpo. Uhum. Os últimos são o Frango, que foi um trabalho que nasceu no final de 2015, aqui em Teresina. A primeira vez que eu compartilhei ele foi no antigo galpão do Dirceu, de onde saíram muitos artistas daqui, mas ele estreia mesmo em 2016, em Brasília, que é o meu primeiro trabalho solo. Foi quando eu me fechei numa sala de ensaio por 4 meses, sem chamar ninguém, sem ninguém filmar, sem ninguém fotografar, sem ninguém me dirigir, que eu queria realmente viver essa experiência de estar só em cena, pensando o solo muito mais do que algo que eu vou fazer sozinho, mas sim de viver essa solidão compartilhada em cena. Então é um trabalho que começa a falar sobre isso, sobre solidão, sobre memória, sobre infância. E aí eu trago muito dos forrós dos anos 90, assim, que eu escutava, que eu sempre morei no centro de Teresina, então eu sempre escutei muitos forrós clássicos dos anos 90, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Tropicália, enfim, esses forrós que povoavam o meu imaginário, e eles começaram a ser um mote, assim, para essa criação. Aí também trazia lavandas de infância, várias memórias que traziam um pouco esse universo da infância, que é lindo, mas ao mesmo tempo carrega alguns tipos de repressão e de opressão. E aí eu comecei a trabalhar isso no corpo durante 4 meses, e aí até que eu estreiei o Frango, que é um trabalho de performance, que mistura teatro, dança, música, luz, elementos orgânicos. É uma dança realmente com um frango, um bicho, um frango cru, que eu me relaciono com ele. E tem uma metáfora de pensar o frango como esse corpo efêmero, esse corpo utilizado para o consumo, esse corpo ali frágil também, né? Tem uma coisa da carne mole do frango. Então eu vou me relacionando com ele e dançando uma dança que se parece um pouco, que lembra a dança de um frango. E é um trabalho que ele, ao mesmo tempo que ele é cru, forte, ele é irônico, ele é divertido, ele é leve também. Tipo, tem purpurina, tem plumas, tem forró, tem o frango assa durante o espetáculo, então o cheiro do frango sobe. E é um trabalho muito interativo também. Eu danço com as pessoas, elas participam do trabalho. Para mim também é muito importante quando você se aproxima do espectador. Né? Quando eu estou em cena, eu trabalho muito essa relação de chegar perto, de as pessoas se sentirem dentro da obra. Isso está muito presente nos meus trabalhos. Muito bem, Marina. Então, na verdade, o trabalho aqui do Zé Reis é um trabalho fabuloso que, olha só os elementos que ele trouxe para a gente. Ele trouxe para a gente elementos como crenças, como valores, como dores, que a nossa alma carrega. E que, na verdade, qualquer expressão nossa dentro da nossa vida, a nossa vida é um teatro. A nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, dentro da empresa, muitas vezes, se você não está vivendo o seu propósito de vida, você está representando um papel. E quando você representa um papel, esses elementos sórdidos, eles terminam vindo à tona e terminam infectando todo o ambiente,
sabe? Eu não sou psicóloga, eu não sou estudiosa da área de psicologia. Eu sou administradora que consigo detectar a alma humana e as dores emocionais que ela carrega, arraigadas consigo, prejudicando a própria administração dentro de uma empresa. É isso, Marina. A gente, na escola, a gente aprende a se profissionalizar. A gente faz uma graduação para se profissionalizar. E a gente não aprende a lidar com as pessoas no mundo do trabalho. Totalmente. E a gente imagina culturas diferentes, formas de educação diferentes, se encontram e ficam ali 8 horas por dia, no mínimo, juntas. Vamos pensar na nossa própria casa. Uhum. Como é a cultura dentro da nossa casa? Pessoas que vivem a mesma cultura. Quantos choques de relacionamento existem? Uhum. Como é o relacionamento com seus filhos? Qual é a linha de pensamento deles? Quais são os sonhos deles? Quais são os seus? E às vezes é passado para os filhos os mesmos sonhos nossos. E aí quando o filho, não, eu não quero o teu sonho, eu quero é o meu. Aí começa o conflito. Opa, show de bola. Olha o conflito, onde ele começa? Dentro da própria casa. Com o estilo, o pai e a mãe são líderes. Qual o estilo de gestão desse pai e dessa mãe? O que é que ele promove de relacionamento dentro de casa? O que é que acontece? Muitas vezes uma mãe fala de um filho pro outro. E aí? É a fofoca. Fala, Zé Reis. Não, e eu tava pensando muito nisso que a Marina tá trazendo, porque eu acho que isso se resvala, assim, em vários campos da vida, assim, né? Inclusive no teatro também. Porque eu acho que, assim, recentemente eu estava fazendo um curso de interpretação para cinema e teve um momento que o diretor falou assim: gente, agora, assim, eu queria que vocês jogassem todas as técnicas fora. Tipo, não vale mais nada, assim, o conhecimento que vocês têm da vida inteira, tudo que vocês estudaram, joguem fora. Agora eu preciso que vocês acreditem em vocês, só isso. Eu só quero autoconfiança. Cinema, ele falava muito isso, né? Cinema é presença. É simplesmente presença, não interessa. Todo o seu currículo, nesse momento, acabou. É só você. Então, ele falava de um lugar, às vezes, que a pessoa carrega toda umas formações, vai se especializando e tal, mas às vezes o mínimo, que é a presença na vida, que é tipo estar bem consigo mesmo, que é o trabalho de autoestima, de autoconfiança, ela não tem e que falta. Exatamente por questões como essa que tu trouxe, Marina, assim, que os pais às vezes projetam muitos sonhos nos filhos, sonhos que eles queriam realizar. E isso torna muitos filhos frustrados, assim, querendo dar conta dos sonhos dos pais, serem aprovados pelos pais. Tem gente que faz isso a vida inteira. E no teatro, assim, tem um momento que, se você ainda carrega isso tem que se explodir, porque não dá para dar conta de agradar todo mundo, e principalmente os pais, assim, né, que é quem está no controle, durante muito tempo dos filhos. Então, como é que você entende esse processo e arromba mesmo essas portas, sabe? Zé Reis, é enorme, eu sei que é você que está nos entrevistando. Mas eu gostei dele fazer a pergunta. Eu gostei, eu sei que é você que está nos entrevistando, mas me partiu aqui uma pergunta que eu acho que vale a pena trazê-la ao vivo para o Zé Reis nos ajudar, né? Zé Reis, e se nós pararmos para pensar a empresa como um teatro? Que metáfora a gente pode estar associando? Olha, eu acho que teatro tem muito a ver com empresa, mesmo assim, porque o teatro, ele é uma gestão de pessoas. Eu trabalho muito como diretor. E o diretor no teatro é aquela pessoa realmente que precisa organizar a casa, que precisa organizar os atores, que precisa organizar a luz.
ele tem que ter uma consciência exata, assim, da luz que ele quer, do momento que entra o som, do tom de voz que ele quer, da respiração que os atores precisam ter. Então é quase que alguém que faz um equilíbrio do que acontece. É alguém que também tem que ter um poder de escuta muito forte, assim. Eu tenho que escutar o ator, que é o ator que odeia todo mundo do ambiente, mas ele está num trabalho. A gente tem que entender que ali a gente está compartilhando uma mesma coisa, uma mesma ideia, um mesmo conceito. Então, como é que eu equilibro um diretor de fotografia, um iluminador que às vezes não está muito bem naquele dia, mas que precisa criar uma luz que dê sensibilidade para aquele espetáculo, e que tudo precisa estar junto ali. Eu não posso trabalhar sozinho, eu no som, o outro na luz, o outro na direção, o outro isolado, né? Não posso trabalhar isolado. Como. Marina, isso que ele está falando, e aí dentro da visão, da percepção das pessoas. Como você diz, eu não sou psicóloga, mas eu percebo as pessoas. Ele, como diretor de teatro, ele não é psicólogo, mas ele precisa perceber as pessoas. Eu faço isso no meu trabalho de direção. E ao longo do tempo a gente aprende a lidar e a não desagregar o grupo quando alguém está com um conflito muito forte ali dentro. Fale aí, Marina, na gestão, como é que você tem percebido isso ao longo do seu trabalho? Essa percepção de pessoas pelos gestores. Norma, é perfeita a pergunta. Que bate-papo gostoso e rico, viu? Em plena manhã de domingo. Nossa, que coisa gostosa. Vida real, né? Eu costumo dizer pro meu estagiário, e ele morre muito de sorrir, ele fala assim, a Marina gosta da vida real, a vida como ela é. Vamos para a vida como ela é. Hoje pela manhã eu estava tomando café em casa e a minha cunhada contou uma história de um vídeo que ela assistiu, né? E eu falei assim, eu vou contar essa história hoje na entrevista. O vídeo dizia assim, um cara chegou para tomar café e sentou, ele era cego, e sentou e colocou o cajadozinho dele de forma discreta e pediu esse café. E o outro chegou, e quando ele chegou, sentou na frente do que era cego, mas ele não conseguiu perceber que o cara era cego. E ao ser cego, ele olhava para uma única direção o tempo inteiro, esperando que o café pudesse vir até a mesa. E ele olhava, e o cara que chegou depois começou a se sentir incomodado. Esse cara tá dando em cima de mim, esse cara tá olhando o que de errado em mim. Por que esse cara me olha tanto? Pra que ele me fita tanto? O que eu tô fazendo pra ele me olhar? Tanta coisa chata. Vou lá tirar satisfação com ele. O cara não tira o olhar de mim. Aí ele, já irritado com o mundo de pensamentos que ele formou sobre a cabeça dele a respeito do que ele estava vendo e tirando as conclusões. Até que o café chegou na mesa do cara, ele começou a tatear e o incomodado percebeu que ele era cego. E aí eu te trago a seguinte reflexão. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista. Por que esse cara se incomodou tanto? Será como era o nível de autoestima dele? Será como era o nível de autopercepção a respeito da vida dele? Porque muitas vezes, quando você não está bem consigo, é que você cria percepções, visões, mundos alheios ao seu mundo. E é isso que percalça, que reverbera dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente familiar, que você tira a percepção do outro pelas suas lentes de contato. E as suas lentes de contato de autorretrato, de autovida, como é que ela tá? Quanto mais doente eu sou, mais eu vou ter imagens doentias do que as pessoas pensam ao meu respeito. Muito importante. Eu sempre coloquei assim, as pessoas falam, as pessoas pensam o que querem. Eu não vou controlar nem o que elas pensam, nem o que elas falam. Então, para eu ser feliz, o que eu tenho que fazer? Não me importar com o que falam.
fala. Né? Tem esse lado. E tem o outro que a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo no mundo. E tem também a calúnia. A pessoa inventa uma mentira sobre outra e sai caluniando. Então, isso que você está falando entra naquela história. Se eu for me importar com tudo que podem estar falando, eu não vou viver. É isso? Vamos continuar essa conversa. Você que está Zé aí Reis, nos Zé Reis que é ouvindo, top. Eu adorei Zé conhecer esse Reis, cidadão. como você lida com isso? Falar de você. A gente, artista, lida com isso muito, na verdade, porque a gente está num lugar de exposição muito grande. Total. De exposição não só no palco, quando a gente está em cena, mas de exposição na mídia também, porque, de certa forma, o teatro ainda está associado a um lugar de visibilidade pública, né? Claro, a gente tem um compromisso com o público quando a gente faz uma peça, quando a gente faz um filme, mas muitas vezes esse lugar de visibilidade acaba destruindo assim o artista. Se você começa a dar muita importância para como a crítica vai falar do teu trabalho, para como você vai sair numa matéria, para como você vai sair numa imagem que talvez você não goste, porque a gente quer sempre estar bem, né? Então quando a gente não está tão bem como a gente quer, a gente se incomoda. Então assim, para mim, o exercício é de não ter realmente esse controle da crítica, mas ao mesmo tempo de entender que aquilo que eu faço repercute em algo. Então eu não estou isento. O trabalho do artista é sempre um trabalho de exposição. Só que essa exposição ela é uma consequência de como eu penso o meu próprio trabalho. Então eu preciso estar seguro de que aquilo que eu faço é um discurso para o mundo, não é algo para mim somente. Eu perco o controle, as coisas vão... a recepção do espectador é livre, a audiência é livre, a crítica é livre. Sem parar. Estamos de volta com Sob Outro Olhar, às 11h10, e eu estou conversando com a mestra em administração Marina Simão e com o ator, diretor e dançarino Zé Reis Neto. Nome artístico é Zé Reis, né? Zé Reis. E aí, gente, vamos lá. Zé Reis, fale aí, você é preparador de elenco também no cinema e ator de cinema. Fale aí do seu trabalho como preparador de elenco. A gente vê o seguinte, é que nem todos os filmes, mas alguns filmes há uma preocupação, porque no teatro tudo é mais, a expressividade corporal é maior. E no cinema é menos, mas a emoção não pode ser menos. Não. E às vezes a pessoa confunde isso, fala sobre isso. Exatamente. O cinema tem uma particularidade, que já existe toda uma estrutura muito grande, tanto técnica quanto de espaço. O espaço já diz muita coisa, a luz já diz muita coisa, tem um monte de equipamento, câmera, som. E aí o ator no cinema, ele é quase que uma formiguinha, assim, ele não precisa fazer nada, entre aspas, né? Ele só precisa ser e estar ali. Porque no cinema essa emoção que você fala, ela é a mesma emoção do teatro, não é que é diferente, mas ela é mais condensada. Isso, ela corporalmente. Isso, corporalmente, ela é mais comprimida, mas ela tá no corpo, ela tá vibrando ali, o ator precisa estar intenso, inteiro, só que é um domínio de técnica para diminuir um pouco a energia. Entendeu? Mas é a mesma emoção. E assim, o cinema, ele tá muito próximo da vida, assim, mesmo, do cotidiano. Tanto que muitos diretores de cinema optam por trabalhar com atores que não têm formação de ator, com não atores. Porque às vezes essas pessoas trazem mais espontaneidade no gesto, na fala, na presença. Claro que um bom ator também conquista essa espontaneidade com a experiência, né, com a prática, mas alguns diretores querem tanto ver ali a realidade em cena que eles optam por pessoas da região que eles querem trabalhar e que não sejam atores profissionais. O próprio Bacurau, filme brasileiro recente... Assisti, maravilhoso. Maravilhoso, um filme que, enfim, ganhou muita projeção, eu tenho alguns amigos que fizeram... muitos atores que estão no filme não são atores profissionais, são pessoas da região onde foi filmado o trabalho, porque o diretor ele queria realmente sentir um pouco
as pessoas do local, entendeu? Saber como elas falavam, como elas se portavam, como elas caminhavam. E essas pessoas acabaram ganhando uma projeção muito grande no cinema por conta do filme. E filmes que você preparou pessoas para Água Viva, um média, e para Linguado, um curta, em Brasília. Sim. Como é que foi essa experiência? Fala um pouquinho aí. Sim, o Linguado era um filme que tratava sobre uma criança. Era a história de uma criança que perdia o pai, e aí ela tinha vários pesadelos com esse pai sendo enterrado. Era um filme até um pouco forte, assim, pra criança, né? É um filme infantil, infanto-juvenil. E aí eu tive o prazer de preparar uma criança. Foi a minha primeira experiência com um trabalho com uma criança pro filme, porque eu tinha que aproximar a garota do universo daquele filme. Né? Então, tinha algo... A preparação não é nem tanto você tornar a pessoa bom ator ou boa atriz. É muito mais você trazê-la para o universo do filme. Porque você... Ela sentir de verdade aquela situação. Aquela situação. Porque eu, como preparador, preciso também conhecer bem o roteiro do filme. Conhecendo bem o roteiro, eu sei mais ou menos as circunstâncias, a emoção que o filme precisa ter, então eu tento trazê-la para cá. Porque, às vezes, o ator ele não acessa tanto aquilo que está por trás do roteiro do cinema. Por isso que o trabalho de preparação ele é tão importante, assim. Porque o diretor de cinema, ele às vezes está muito mais preocupado com a câmera, com o enquadramento, com a montagem depois, e ele perde um pouco essa relação com o ator. E o preparador não é aquela pessoa que está junto, que toma café junto com o ator, que faz um exercício de respiração, de voz, que conversa, que está perto, que apoia. Então, com essa garota, que é a Thalifa, que é uma atriz maravilhosa, que hoje está com 14 anos, que foi super interessante trabalhar com ela na época, foi muito bonito isso, porque ela não tinha formação de atriz, mas ela se entregou tanto pro papel que ela fez super bem. E eu lembro que tinha cenas noturnas, que ela tinha que simular que ela estava enterrando o pai, que era uma cena de sonho dela. Super pesado, né? Super forte para uma criança. Então é como que você também traz para ela que aquilo é um lugar de arte, de criação. Isso, para que não fique... não cause, assim, alguma coisa, algum problema, né? Para que ela perceba que ali ela está criando, está num processo criativo. E esse outro trabalho que você menciona, que é o Água Viva, foi uma média-metragem muito interessante, que esse eu fiz o casting e a preparação de elenco, né? Eu selecionei os atores e as atrizes que fizeram o filme, que foi também uma experiência muito bacana, porque, enfim, agora eu vou falar um pouco de mercado. Às vezes, eu tenho muitos colegas, assim, existe uma frustração de alguns artistas que falam, eu nunca sou chamado para fazer um filme, nunca passo num teste, trabalho tanto, faço tanta coisa no teatro, mas nunca passo num teste. O teste, ele é realmente um lugar muito cruel pro artista, né? Pro ator, porque ele vai te testar. A própria palavra teste, você está sendo testado. Então é delicado. E às vezes você não passa no teste, não é porque você não é um bom ator, mas é porque o filme pede uma outra pessoa, pede uma outra energia, pede um outro perfil. Cinema tem muito a ver com o perfil mesmo. No teatro você pode criar o perfil. Total. Mas no cinema tem que estar com o perfil adequado. Eu passei no teste para o Diário de Lully para fazer a diretora da escola da Lully, e foi assim, foi muito, tipo, tudo a ver com a diretora da escola. Adorei. Pois é, então o cinema tem disso, né? É como você se aproxima daquele personagem que o diretor quer. Às vezes o diretor já tem a imagem formada na cabeça. Não é você que vai fazer o meu filme. Ele te vê na rua e fala, é você. Entendeu? Mas não que um trabalho frequente, né? De cursos, de oficinas. Porque os cursos também, eles fortalecem o músculo da imaginação, que é algo que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. A imaginação, assim como um músculo. Senão ela seca, ela esfria e você perde essa capacidade. Porque é um treino, né? A imaginação todo mundo carrega, todos nós temos, mas é um exercício constante, assim, de você ficar ativando. A criatividade e há é fundamental. estudos que comprovam, né, que tanto a dança, quanto o teatro, quanto a música tiram pessoas da depressão. Totalmente. Sim. Sim. Exatamente porque tem esse trabalho da autoestima, da autoaceitação, de aceitar o próprio corpo, de se ver, de se perceber melhor. Total.
Total. Marina, já entrando nessa área da arte, a gente fez peças dentro de suas palestras. Aí, fala aí para quem não viu, como é que foi, como é que você sentiu esse trabalho de levar a arte para dentro da sua palestra? Na verdade, a gente trouxe uma inovação dentro do mercado piauiense, que foi levarmos para o mundo corporativo o teatro. Exatamente como uma forma de fazer com que as pessoas se identifiquem com determinadas peças que parecem ser fictícias, mas que são vida real, né? E que muitas vezes as pessoas se escondem atrás de máscaras, sendo que ela é a própria máscara, né? Ficou uma frase meio filosófica, mas trazendo para o popular o que a gente conseguiu levar para dentro de uma palestra corporativa foi uma peça de liderança, onde nós conseguimos mostrar, ao invés de palavras faladas, discorridas, nós levamos uma peça teatral de algo que representa a vida na prática. Uma líder completamente autoritária, uma líder cruel, que não se identifica, não se relaciona com o perfil do colaborador da vida pessoal, não quer saber das alegrias, das vitórias, das dores dele na vida pessoal e quer apenas que essa pessoa produza. E que a gente até trouxe, inclusive, uma música, né? Como era a peste bubônica. Do Titãs, Pulso, né? Isso. Que fala de várias doenças, né? Que o corpo tem. Então, quando o corpo ele sofre nesse ambiente de trabalho, aí ele começa um processo de adoecimento. Até por conta de algumas atitudes do líder, né? Muitas vezes o líder adoece. Assim como, agora vamos falar do impacto positivo, o líder positivo, o líder inspirador, o líder que capta a essência, ele faz florescer profissionais maravilhosos. É igual o próprio teatro. Um líder inspirador, ele consegue trazer à tona características que nem mesmo a pessoa conseguia ver em si própria, porque achava que era desnecessária. E que muitas vezes um determinado... Marina, parece muito sonhador tudo que você está dizendo. Parece inaplicável na vida profissional. Não, parece não, cara. Não é inaplicável na vida profissional, não. Aqui em Teresina nós temos uma empresa e essa empresa possui mais de 200 colaboradores. Uma empresa que já ganhou como melhores empresas para se trabalhar. Havia um profissional lá que o sonho dele era fazer faculdade, mas ele não fazia, não porque ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque ele era tão gordo, mas tão gordo, que ele tinha receio de ir para a faculdade, passar vergonha, né, ser ridicularizado. E a empresa, juntamente, a líder da empresa com o setor de recursos humanos, conseguiram fazer um trabalho com ele de autoestima, de emagrecimento. Ele foi para a faculdade, a empresária até diz assim, ele até arranjou uma namorada. Mas, no fundo, vamos pegar para dentro da empresa o que é que isso funciona, porque a empresa, tudo bem, com todo respeito ao profissional de assistente social, mas empresa é local para dar lucro, entendeu? Mas como é que a empresa dá lucro? Quando ela entende que ela é feita de pessoas. E que pessoas têm sonhos. Simplesmente o cara trabalhava no telemarketing, fazia 600 ligações mês, passou a fazer 932 ligações mês. Muito bem, Zé Reis, você quer falar também sobre esse tema, arte dentro, para passar a mensagem dentro de palestra, no mundo do trabalho. Sim, eu me lembrei agora de um trabalho que eu fiz para a Embrapa Nacional lá em Brasília, que foi
eu tinha uma parceria com a Embrapa Nacional, muito interessante, inclusive, porque tinha uma pessoa dentro da instituição que começou a ver a necessidade da arte dentro do mundo dos trabalhadores. Que ela via que havia muitas pessoas doentes, muitas pessoas que são funcionários públicos de carreira longa e de um alto escalão, assim, da Embrapa mesmo nacional, altos funcionários, assim, mas que ao mesmo tempo estavam adoecidos do trabalho, eram muito cobrados, se afastando, um índice muito alto de afastamento da empresa por questões psicológicas, questões de saúde mental também e tal. E aí ela viu na arte uma possibilidade de abrir um caminho ali dentro. E foi interessantíssimo, assim, a minha parceria com a Embrapa, porque eles abriram a possibilidade de eu fazer um trabalho dentro mesmo do ambiente de trabalho, da sede. Então, os trabalhadores não estavam esperando, tipo, tocou uma sirene alta, como se fosse um alarme, para que todo mundo saísse do seu espaço de trabalho, e a gente criou uma dança, eu criei uma coreografia em cima do Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho. E era uma coreografia que chamava a Dança de um Corpo Trabalhador. Esse dor, entre parênteses, porque exatamente falava dessa dor do trabalhador. Então a galera... Os bailarinos se vestiram como os trabalhadores da Embrapa, a gente colocou uns áudios de vítimas de acidente de trabalho ou de parentes que perderam, pessoas que perderam parentes em acidente de trabalho. Então foi tipo super emocionante, as pessoas... Depois teve um debate imenso dentro da empresa sobre isso, sobre os riscos de acidente de trabalho, sobre os adoecimentos, sobre os afastamentos, sobre como eles se viram na obra. E foi uma das experiências mais incríveis para mim como artista, de você ver o efeito do seu trabalho ali, ao vivo, nas pessoas, as pessoas emocionadas, querendo falar, querendo parar a apresentação, entendeu? Foi genial. Verdade. E eu sinto, assim, que as pessoas precisam de arte mesmo, sabe? Porque a arte, ela abre caminhos, assim, ela abre sensibilidade, ela muda a tua forma de lidar com o mundo. Então, eu acho que, assim, se as pessoas parassem para olhar um pouco mais para o teatro, elas sofreriam muito menos. E o ambiente de trabalho, às vezes, não se sabe o que fazer, assim, com tanta demanda, com tanta cobrança, com autocobrança também que existe, né? Que a gente também se cobra muito dentro do trabalho para produzir, para ser eficiente, para ser incrível. E quando, às vezes, o teatro poderia te tornar uma pessoa muito mais tranquila no trabalho, se você permite esse lugar, né? Sim. Interessante, Norma, Zé Reis, interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista. Dentro do treinamento empresarial, quando às vezes o empresário me convida para que eu possa desenvolver líderes, desenvolver colaboradores, existem alguns empreendedores ou até mesmo gestores, classificando-os, que dizem assim: olha, eu quero um treinamento sem muita dinâmica. Eu quero que você fale, eu quero que você traga técnicas de vendas, eu quero que você proponha e mostre para as pessoas apenas através da fala. Cara, esse negócio de dinâmica não, que isso não dá em nada. No mundo corporativo e pedagógico, a dinâmica, ela tem algo chamado CAV, o ciclo de aprendizagem vivencial. O CAV, ele tem alguns pilares. Ele tem o pilar da identificação da emoção com aquela dinâmica. Ele tem o pilar de você identificar, após a emoção, qual é a relação daquilo com a vida real. E por fim, que tipo de aprendizagem você tira para aplicar na vida real. E olha, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente aplica uma dinâmica. Porque as pessoas realmente, elas revelam quem elas são. Elas colocam para fora as suas dores, elas colocam para fora as suas angústias,
sabe? E você consegue mapear comportamentos fora do comum que você jamais conseguiria. Aí, óbvio, que atrelado a isso, você traz a ferramenta, você traz a técnica para que haja uma mudança. Porque muitas vezes a pessoa sequer se percebe. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Sob Outro Olhar aqui na Rádio Antares 800, ao vivo, pelo YouTube do Sob Outro Olhar. Gente, o programa vai continuar no YouTube. Se você que entrou agora aqui no meu Facebook ou que está assistindo a partir de agora ou ouvindo, você pode ir lá no YouTube, aí você coloca Sob Outro Olhar. E lá você vai ver tantos programas de TV quanto de rádio. Eu estou aqui com a mestra em administração, Marina Simão, e com o ator, performer e diretor Zé Reis. E a gente está falando sobre relacionamento no trabalho, felicidade no trabalho e sobre arte, e o encontro desses dois temas, que aparentemente não teria nada a ver, mas tem tudo a ver, porque se trata de pessoas no ambiente de trabalho. Se você não levar em conta que existem pessoas e que essas pessoas precisam ser vistas na sua singularidade, como no teatro também, né, Zé Reis? E aí, a gente vai falar sobre o trabalho de Zé Reis no teatro. Você tem, Zé Reis, o trabalho Trago Olhos Cansados e Ossos Cheios de Esperança, e o corpo poderia se chamar Aqui. Fale aí dos dois. Vamos lá. Primeiro que, assim, eu não consigo separar o meu trabalho de quem eu sou. Acho que tudo que eu faço está muito conectado com o que eu acredito, com a minha história de vida, com as minhas formações. Então, os meus trabalhos, eles carregam essa autoria muito forte. Tanto que um trabalho se mistura no outro. Um traz coisas do outro. Quando eu vejo, eu estou utilizando algo que eu criei 10 anos atrás. E aí a criação tem disso, né? Tem essa coisa da processualidade. De uma coisa e virando a outra. Uma coisa se transforma na outra. Bom, esse que você fala, o corpo poderia se chamar Aqui, é um trabalho que ele começou como uma oficina. Em 2017, uma oficina aberta. Eu coloquei na internet que eu estava abrindo uma oficina para pessoas que se interessassem por uma criação corporal. Pessoas de qualquer área, de qualquer experiência, sem formação, com formação, que quisessem entrar nessa experiência. E aí foi muito bonito, porque apareceram pessoas muito diversas. Apareceu gente da palhaçaria, apareceu ator, atriz, bailarino, apareceu gente que nunca tinha feito nada de arte, mas que queria conhecer o trabalho. E aí a gente ficou junto nessa oficina por 4 meses, numa parceria com o IFB, Instituto Federal de Brasília. A gente ficou 4 meses nessa parceria e acabamos criando essa obra, que o nome é O Corpo Poderia Se Chamar Aqui, que o nome já é um convite para o próprio trabalho. O que é se chamar aqui? Tem a ver com trazer o corpo para uma presença, para uma ideia do aqui, do agora, do tempo que a gente está vivendo, desse aqui que ele é relativo. Esse aqui que pode ser um aqui mais subjetivo, um aqui como eu penso, e um aqui mais físico, mais concreto. Então a gente trabalha o tempo todo nesse lugar de trazer o corpo para cá, trazer o corpo para cá, para a experiência, de estar junto com outros corpos, corpos que eu não conheço, corpos cuja história eu desconheço, corpos que têm uma outra prática, uma outra vivência, corpos mais treinados, corpos menos treinados. E para mim me interessa muito em arte essa diferença. Para mim faz muito mais sentido você trabalhar com pessoas muito diferentes do que com pessoas muito semelhantes, assim. Porque o diferente te faz conhecer o outro e se conhecer melhor. O diferente, ele é esse estranho que te traz o conhecimento. Então, o trabalho é muito sobre isso. Eu trouxe vários procedimentos e técnicas da dança contemporânea com essa galera e fui criando outras técnicas durante esse trabalho. E aí a gente chegou, assim, numa dramaturgia
que a gente traz para o corpo a ideia de uma planta que foi enclausurada. O bonsai. O bonsai. Então eu entreguei. Isso, Bonsai. a gente traz a ideia exatamente. A gente traz a ideia do bonsai, que é uma planta cujas raízes foram cortadas, o caule foi cortado, o seu crescimento foi bloqueado para que ela virasse um objeto de decoração, um objeto para ser vendido numa prateleira. Você tira a planta do habitat natural dela e transforma ela num vaso. Então a gente trouxe isso como uma metáfora para pensar o corpo no mundo. Como às vezes a gente trava aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é, para se colocar no lugar de exposição. E como com isso a gente deixa que muitos sonhos sejam podados, assim como o bonsai é podado. Então a gente incorpora esses bonsais, e aí cada pessoa criou o seu próprio bonsai, e a partir disso a gente começa uma dança desse corpo bonsai. E é uma obra que ela é uma obra aberta. Eu posso chegar hoje numa cidade e montar durante uma semana com pessoas locais. A gente fez já em Brasília, em Salvador e em Uberlândia, ano passado. E é sempre uma experiência muito forte, porque já existe um grupo que está comigo desde 2017, mas quem acaba de entrar no trabalho também vive essa experiência nova de estar com esse grupo que já conhece o trabalho. Então, como é que é você lidar com pessoas que estão com o trabalho já mais incorporado e pessoas que estão frescas, que estão conhecendo ali o trabalho pela primeira vez? E isso é uma experiência muito interessante, é um trabalho que ele tem entre 15 e 20 pessoas, dura 50 minutos, ele é todo coreografado, mas quem assiste não percebe que ele é coreografado exatamente porque as coisas vão se transformando assim na peça, né? Tem umas estruturas que vão acontecendo que só mesmo tendo essa experiência visual do trabalho para você ter consciência. E aí esse outro que você me falou, esse outro trabalho... Trago olhos cansados e ossos cheios de esperança. O Trago Olhos Cansados é um trabalho em parceria com Alexandre Américo, que é um artista de Natal. O Alexandre, ele trabalha com uma companhia chamada Gira Dança, que é uma companhia que trabalha com pessoas com deficiência. Tem cego, tem cadeirante, tem surdo, tem autistas, tem várias pessoas com diversas deficiências e que vivem a potência dessas deficiências. Ao invés de colocar isso como um problema, eles colocam isso como uma potência. É uma das companhias mais fortes e atuantes do Brasil hoje, com já circulação nacional, internacional. E o Alexandre, ele é epiléptico, esse diretor, e ele trabalha a epilepsia dele em cena, o que é muito interessante. A gente se conheceu num festival em 2018, gostamos muito do trabalho um do outro e resolvemos fazer uma parceria desde então. Então, nessa peça, o Alexandre me dirigiu à distância, tudo pelo Skype e por WhatsApp, áudio. Então, ele me passava uma ação, um procedimento, eu experimentava e trazia para ele de volta. Nem sempre eu filmava, às vezes eu só dizia, não, foi assim, aconteceu isso, eu fui a um parque, experimentei isso. E aí ele ia pegando os resquícios daquilo que eu contava para ele e ia criando o roteiro em cima disso. E o nome do trabalho é Trago Olhos Cansados e Ossos Cheios de Esperança. O que a gente queria, o que a gente quer, porque é um trabalho que ainda está em processo. A gente estreou, mas ainda continua trabalhando em cima. O que a gente queria? A gente conversava muito, assim, Zé, Alexandre, a gente está cansado, assim, de embate, de caos, de tudo sendo resolvido no grito, no ataque. A gente está cansado, assim, do grito. A gente não aguenta mais, assim, as pessoas reclamando das coisas. Eu queria criar um lugar de suavidade na arte. Ao invés de responder no grito, eu queria fazer uma militância que fosse muito mais na suavidade e no silêncio. Então, como é que você gira a chave? Como é que você fala para o mundo de uma maneira leve? Então, a gente criou uma dança que tem a ver com trazer esses olhos cansados, esse cansaço, mas que tem uma esperança. Uma esperança como um lugar, assim, de apontar para um futuro em que eu acredito. Isso, um outro mundo diferente desse que está. Exatamente. Um outro mundo que eu também não vou dizer qual que é. Que eu não vou também dizer, não, o mundo que tem que ser é esse. Porque eu não tenho esse poder nem essa responsabilidade. O mundo tem que ser o que a gente quer.
Então a gente cria essa dança a partir de um mundo que a gente acredita, mas a gente não diz qual que é, porque acho que cada um escolhe o seu mundo, né? Você cria essa possibilidade. Exatamente, cria a possibilidade de um outro mundo. Então é uma dança que eu converso com as pessoas, que eu trago para elas a minha relação com a minha mãe, que eu falo um pouco do amor pela minha mãe. Aí é uma dança é uma peça que tem muita luz, que vem nos meus olhos com muita força, assim, existe uma certa cegueira, eu não consigo ver o público, e ao mesmo tempo eu estou sempre olhando para um lugar de futuro, tentando achar um caminho, sem encontrar. E aí é sobre isso um pouco a dança. Muito bem. Marina, os seus trabalhos, você faz workshop, você faz palestras, você faz consultorias. Fale mais do seu trabalho como um todo, para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, tenha a visão do que você faz. Na verdade, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu, há 12 anos, trabalho com consultoria empresarial, mas com maior foco na área de treinamentos. Dentro dos treinamentos que eu desenvolvo, o carro-chefe são treinamentos de vendas. E, ultimamente, a gente tem até um treinamento com um nome bem diferenciado, que chama-se Vendas com Propósito, onde, na verdade, o meu grande up ao trabalharmos propósito é entendermos por que as pessoas vendem, né? Quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, aonde que elas querem chegar, e que a venda, ela, na minha percepção, não vou puxar brasa para minha sardinha, mas a venda, ela é a única profissão da qual você consegue dizer o quanto que você quer ganhar. Porque quanto mais você vende, mais financeiramente você é remunerado. Então, dentro dos treinamentos, e aí muita gente começou a ver, Marina, mas recentemente no teu Facebook, no teu Instagram, a gente consegue te achar mais como uma profissional da felicidade. Sim, eu não tenho como vender se eu não for feliz. Eu não tenho como ser um gestor se eu não for feliz. Eu não tenho como ser um empreendedor se eu não tiver um propósito de vida. E eu nem tenho como empreender se eu não souber qual o propósito da minha empresa. Então, o meu foco de atuação, meu público-alvo são empreendedores, gestores, líderes, diretores e colaboradores, as quais eu trabalho com treinamentos de vendas, de desenvolvimento pessoal e de gestão da felicidade, que são ferramentas que eu utilizo para que eu possa auxiliar o gestor a conseguir ter melhores impactos nas diversas áreas que compõem uma empresa. Muito bem, eu agradeço, gente, adorei a conversa, e eu quero que vocês deem uma mensagem para as mulheres no mês das mulheres. Marina. Eu vou deixar um homem falar primeiro. Não, Marina, quer isso? Pode falar. Na verdade, independente de ser o mês da mulher, para mim também a alusão ao mês da felicidade, né? É uma data nova que tem exatamente 7 anos. O que eu posso dizer é que a gente faça da nossa estadia nessa vida a melhor possível, conseguindo nos conectar com os nossos sonhos, com o que nos agrada. E já que o tema que nós falamos hoje foi sobre felicidade, eu vou
deixar uma reflexão de algo muito positivo que eu vivi na minha vida nos últimos 2 meses. Eu sou uma pessoa muito ativa, que trabalho muito, que corro muito, mas nos últimos 2 meses eu fui acometida de uma limitação física, a qual eu precisei usar cadeira de roda, muleta, precisei de pessoas até para as minhas necessidades mais básicas, como tomar água, ir ao banheiro. E eu pude perceber o quão pequena é a vida, o quanto que a gente deve aproveitar o melhor de cada momento, as pessoas que a gente mais ama, e que o que de verdade importa é quem a gente é e com quem a gente vive. Então, viva, é só isso, viver. Zé. Bom, eu não tenho muito a dizer, mas eu só queria agradecer a todas as mulheres que fizeram parte da minha formação. A maioria das minhas professoras de teatro foram mulheres. Queria agradecer também a minha mãe, que também foi uma grande formadora assim, para mim, e é alguém que sempre me inspira naquilo que eu faço. Muito bem. Gente, estamos chegando ao final do Sob Outro Olhar. O Sob Outro Olhar na TV, ele passa toda terça, 19 horas, na TV Antares, canal 2.1, e a reprise quarta, 1 da tarde. E na TV Assembleia, toda quarta, 9h30 da noite, a reprise hoje, domingo, às 4 da tarde. Sob Outro Olhar de hoje é com Rosário Bezerra sobre a mulher na política. E aí, gente, eu quero agradecer ao diretor da rádio, ao Rodolfo Valentim, ao presidente da Fundação Antares, Humberto Coelho, ao Djalma Santos, a nossos convidados, que eu já agradeci, e a você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. E muita gente aqui no meu Facebook, que não deu para eu falar os nomes, mas é muito importante você estar com a gente. Você vai ouvir Bruno Farias, Laicá, cantor piauiense, e até o próximo Sob Outro Olhar. E a tua almofada clama, minha mão na outra flor, pra o apogeu nos